Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, onde a gente vai fazer algumas análises de algumas questões, tá? De acordo com os conteúdos de vocês. E a gente vai iniciar nessa primeira questão aqui, né? Uma questão que é tradicional, né? Na nossa prova do SSA, tá? São análises de alternativas, de informações, de afirmações. Sempre pedindo a correta, tá? Mas pode acontecer de eles pedirem a incorreta também. Geralmente eles pedem mais em concurso, mas eu não sei, né? De repente eles podem inventar isso aqui e tirar muitas questões de vocês. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos começar, ó. A era do automóvel empacou. Paradoxo do Brasil, onde a venda de automóveis cresce e as pesquisas de mercado mostram que mostram a queda do interesse se explica pela diversidade do país. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores afirma que a média brasileira é de 6,1 habitantes por carro. Ainda é alta e deverá cair na metade até metade, meados do século, né, do século não, até meados de 2020. Olha, pessoal, olha a previsão. Será que essa crise não ajudou também, vai ajudar a acontecer, né? O crescimento nas vendas é um puxado pela demanda reprimida das regiões Norte e Nordeste. No Sul e Sudeste, o aumento da frota passou a acompanhar o crescimento da população. Nessas regiões, observa-se a queda de interesse pelos carros. Segundo a pesquisa de origem e destino do metrô, a relação de carros por habitante em São Paulo manteve estável entre 97 e 2007. Nesse período, o uso de transporte público subiu de 45% para 55%. De acordo com o texto da reportagem e com seus conhecimentos a respeito da questão da mobilidade urbana no Brasil, considere as afirmativas a seguir. A expressão demanda reprimida faz referência, vê que interessante, presta atenção aí, viu gente? Essa primeira questão. A expressão demanda reprimida faz referência ao aumento da renda média ocorrida nos últimos anos nas regiões Norte e Nordeste. Deste modo, essas regiões atualmente contraíram o fundamento da industrialização brasileira que, implantada a partir de 50, combina indústria automobilística, transporte individual e obras viárias urbanas. Então, pessoal, quando a gente vai para essa afirmação aqui, a gente observa quando a gente compara o texto que justamente ela não tem relação. Ela está falando de tá em outro contexto diferente, né? Então ele está falando, ó, faz referência ao aumento da renda média do Norte e Nordeste. Então é uma mentira que está dizendo o contrário aqui, tá? O comportamento, aí, ó, o comportamento das vendas de automóveis nas regiões Sul e Sudeste tende à estabilização, sem o crescimento significativo de novos consumidores. A queda do interesse por carros indica uma correlação direta com a saturação do modelo de transporte individual. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Então, a 2 é verdadeira. Eu posso ter aqui a afirmativa E como a letra B. Os estados apresentados pela reportagem são de 2012. A partir deles, é correto afirmar que certos segmentos de sociedade brasileira já questionavam o modelo de transporte presente nas grandes cidades do país. Assim, as reivindicações iniciais das manifestações de rua de junho de 2013 foram um dos sinais desse processo. Então, pessoal, a gente observa aí, ó, nessa afirmativa 3, justamente mais uma verdade. Há críticas ao modelo, a esse segmento, né,
voltada para o sistema de transporte no Brasil, inclusive a qualidade. Tá? Então, por isso, a 2 e a 3 vão ser as questões verdadeiras que vai estar presente na letra B. Tá? Então, essas observações é bom a gente justamente correlacionar com o nosso dia a dia. Né? Quem utiliza ônibus? Muitas vezes, hoje, o gasto também, o preço da gasolina, entre outros fatores, a economia, né, vai fazer com que muita gente não busque tanto. Né? E outra coisa, cada vez mais agora, o uso a compra de motos. Então, são fatores a ser observados. Observe um mapa aí, gente. Olha, o mapa está frisando alguns países. Vê só, sobre esses países, é correto afirmar que as regiões destacadas no mapa, em preto, né, ou em preto verde, né, no mapa, representam os países que formam os BRICS, conjunto de países emergentes. Olha que interessante, que possuem características comuns como, por exemplo, relevante crescimento econômico. Será, pessoal? Vamos ver aqui. Será que é? BRICS é Brasil, né? A Rússia aqui. Eita caramba. BR, já tem dois. Eita, Índia. Índia, realmente. Tem Índia, pessoal. Índia. Eita, China. Eita, China. Eita, África do Sul, que é South África em inglês. Então, por isso que é BRICS. Eita, pessoal, tá correto. Essa questão está correta. É a letra A. Agora, observem uma coisa. Quando a gente vai tratar, quando a gente vai falar sobre a questão de desenvolvimento, né, países emergentes, a gente lembra logo desses países, né? Então, é a formação dos BRICS, acordo econômico entre eles. Apesar que com o governo atual houve um pouco de afastamento das relações, tá, entre esses emergentes, inclusive com a própria crise da pandemia agora. As falas do ministro da Educação em relação ao governo ou à política chinesa trouxe vários conflitos onde, querendo ou não, deu uma desestabilizada, né, na relação principalmente entre Brasil e China. E outra coisa, a questão é, países emergentes estão desenvolvendo, estão crescendo economicamente. A gente está vendo que está tendo um freio aí, está diminuindo um pouco mais, tá certo? Diante desses fatores que a gente observa aí, vamos analisar as outras. Priorizam a energia nuclear como matriz energética e por esse motivo investem no enriquecimento de urânio para abastecer. Totalmente errado, né? A gente só tirar a situação do Brasil que a gente vai ver que as outras também não são assim, não investem no urânio. São os maiores exportadores de produtos primários, como cana-de-açúcar, banana e soja, por serem países de solo fértil. Também não é a afirmativa correta. Forma o bloco econômico da África, que tem a finalidade de eliminar as barreiras alfandegárias entre os... Também não, gente, pegadinha aqui, viu? Não faz parte do NAFTA. Forma o bloco denominado G5, que se caracteriza pela desaceleração da industrialização e pela crise econômica. Também não é a afirmativa correta. Então, a afirmativa correta, como a gente já viu, é a letra A. Eu já expliquei. Pessoal, essa questão aí é bem interessante. Aí o pós, aqui ó, o pós, 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 Segunda Guerra, ó, pós Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais de diversos tipos. Quer dizer, após a Segunda Guerra, vamos facilitar, vamos criar blocos, vamos crescer juntos. Quem está perto aqui? Quais são os países? Vamos fazer acordos para a gente facilitar a vida um do outro. Considerando a integração econômica,
que ocorre no interior dos blocos regionais, relacione as colunas. Primeiro, mercado comum. O mercado comum, pessoal, vai estar relacionado, vai ser justamente relacionado a essa primeira opção aqui, essa última opção. Vai ser livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços. Isso aqui vai ser o livre mercado comum. Então, a gente vai colocar um aqui, coloca um aqui. Professor, qual é? A gente pode citar? Pode. A gente tem aqui no Brasil, né? Mercado Comum do Sul, Mercosul. Tá? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Teve aquela crise com o Uruguai, com o Paraguai, no caso. Teve a crise com a Venezuela, que estava para ser associada, né? Estava para se associar. Então, entre outros fatores, a gente vai ver que a gente tá. Então, se eu for analisar essa questão 1, então o 1 vai estar na letra B e C. E vai estar na E também. Tá? Vamos analisar zona de livre comércio. Zona de livre comércio, circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas. Então, isso aqui vai estar o 2. Porque a zona de livre comércio está relacionada à circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas. Então, aqui é o 2. E por último, união aduaneira. Padronização de tarifas para diversos itens relacionados ao comércio com países que não pertencem ao bloco. Por isso que a gente chama de união aduaneira. Então, aqui vai ser o 3. Então, a questão correta vai ser a letra C. Tá ok, gente? Vamos passar para a próxima. Países que compõem a OMC, né? Que é a Organização Mundial do Comércio. Interessante essa daí, São mais de 150 países. Vamos ver. A análise do mapa e os conhecimentos sobre a Organização Mundial do Comércio dispõe atualmente de mais de 50 países membros envolvidos com as questões de comércio internacional. Permitem afirmar o que, gente? Questão 4. O principal objetivo da organização é normatizar e ampliar o comércio internacional. Fechou. Organizar e normatizar o comércio internacional. Isso é a busca deles. Né? Então, aí tem, mais de tudo isso, gente, em vários países, inclusive em países muito pobres, o que pesa muito, né, para as sociedades desses países, principalmente os pobres, né, a sua organização social política, entre outros fatores. A gente vê boa parte dos países africanos aqui, né, entre eles. Vamos ver por que não é a B, nem a C, nem a D, nem a E. A organização tem sua sede na Itália, em Roma. E foi criada, né, para substituir o Pacto de Varsóvia após a Segunda Guerra Mundial. Também, afirmativa falsa. A OMC agrega todos os países da África. Não é todos os países da África. Já está errado. A atuação da instituição é pautada em acordos bilaterais entre os blocos regionais, o que favorece o protecionismo. Também não, né? O protecionismo não, ela quer abrir, né? Ela quer crescer cada vez mais. Letra E, a OMC realiza conferências mundiais a cada 5 anos e conseguiu eliminar o protecionismo no comércio internacional. Não conseguiu eliminar o protecionismo não, no comércio mundial, não. Então, tá falso. Então, a letra certa é a letra A. O principal objetivo da organização é normatizar e ampliar o comércio internacional. Quinto, o geógrafo e geopolítico francês Yves Lacoste afirmou que quando a economia dos países centrais sofre um resfriado, países centrais, pela ocorrência de um período de recessão, de queda, inúmeros países do mundo periférico deverão desenvolver uma pneumonia. Uma situação dessa natureza indica, quer dizer, gente, o que a gente pode citar aí? Quando o país
rico desenvolvido sofre um problema econômico e começa a ter alguma crise, os países mais pobres vão sofrer mais, tá? É uma questão do processo de globalização. Então, essa situação vai indicar o quê? O que é que ele vai dizer? Ele vai dar as informações aí para a gente escolher. O que é que a gente vai sofrer com isso tudo, né? Porque existe uma dependência entre eles, né? Principalmente dos países mais pobres, tá? Então, principalmente é o mercado externo. Então, a letra A diz que o esgotamento dos recursos naturais do mundo periférico, devido à sua exploração excessiva pelos países centrais. Não, esgotamento de recursos não vai existir, né? Devido à sua exploração excessiva, não vai ter pelos países centrais. Não, não é isso que vai acontecer. A extinção do poder de comprar das populações das nações periféricas, o que proporciona a falência do mercado interno. Não é também isso aqui, né? Extinção de comprar, também não. É um fator que a gente vai analisar aqui, que a gente vai observar que é uma dependência existente do mercado, né? O fato de a base da economia dos países periféricos ser o setor secundário. Ó, o fato de a base da economia dos países periféricos ser o setor secundário. Não, também não é, gente. Justamente, ó, vamos ver essa daqui. Uma grande dependência desses países em relação ao mercado externo. Justamente. Esses países vão depender do mercado externo, por isso essa crise, essa gripe que deu nos países mais desenvolvidos vai gerar uma pneumonia, vai ser bem mais grave para outros países mais pobres, tá? Letra E. A letra D é a correta já, tá? Vamos ver a E porque não é. A interrelação entre a situação econômica e a saúde da população prejudicada pela diminuição da oferta de alimentos em períodos de crise. Também não, gente. A interrelação entre a situação econômica e a saúde da população pela diminuição da oferta de alimentos não vai ser o fator principal, tá certo? A dependência em relação ao mercado externo. Então, pessoal, terminamos mais uma reflexão aí. Espero que tenha, tenha de alguma forma ajudado vocês. Queria mandar um abraço e, se Deus quiser, o quanto antes, vamos estar juntos aí novamente, certo? Se cuidem aí. Tchau.